E no Salmo 97 saiu exatamente assim, ó, no versículo 7. Sejam confundidos todos os que servem imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da justiça do Senhor. Então somente o Deus, Criador do céu, da terra, da vida e do mar, é capaz de produzir justiça na sua vida. Entendeu? E através desse testemunho você vai entender o versículo bíblico que eu mencionei aqui agora. Inclusive parei meus afazeres de casa, onde meu esposo está no comércio lá trabalhando, eu estou em casa. Então eu vou compartilhar esse testemunho agora. Não adianta você falar do meu cabelo, das minhas tatuagens, porque isso não vai mudar isso daqui, ó. Entendeu? O meu cabelo, a minha tatuagem, os meus clientes, né? Os MCs que você me julga aí, não vai mudar isso daqui. Entendeu? Não vai mudar a verdade. Não vai alterar a verdade da Bíblia, a minha aparência, para massagear o teu ego maligno e perturbado pelas imagens de escultura. Aliás, antes de eu compartilhar o testemunho, eu quero compartilhar um testemunho meu, pessoal, onde eu nasci, fui criada numa cidade pequena, de 14 mil habitantes, né? Vera Cruz. Resumindo, gente, ali o catolicismo dominava aquela cidade. O catolicismo e a idolatria, as imagens de escultura. Era uma cidade que tinha muito rodeio. Rodeio é montaria em touro e cavalo. Ali a padroeira do Brasil era extremamente exaltada. Só que eu estava sempre lá no rodeio, porque eu não conhecia Jesus. Mas eu nunca me emocionei com aquilo, né? Eu lembro que do meu lado pessoas choravam, se emocionavam quando ela era hasteada, a bandeira da padroeira, e eu não sentia nada. Então, já estava no meu coração que tinha algo de morte naquilo ali, entendeu? Porque é morte. Mais adiante aqui no Salmo, vai falar aqui, ó. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Então, eu detesto com todas as minhas forças o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão do ímpio. Então, Deus promete nos dar livramento quando nós criamos a coragem. Tem que ter coragem, viu? Para vir falar sobre isso daqui. E eu vou compartilhar agora o testemunho. Então, mas só para concluir, a cidade que eu nasci, fui criada, onde predominava a idolatria, eu observei ao longo dos anos, hoje, né? Na época eu era criança, que a maioria das mulheres devotas do catolicismo, o marido delas ou era alcoólatra, mas na maioria das vezes adúlteros. Homens muito safados, sem vergonha, que ficavam na rua atrás de mulheres, das novinhas, né, de mulher casada, enquanto as mulheres deles eram católicas, tementes a Deus, toda bonitinha, pessoas do bem, entendeu? Mas a vida sentimental totalmente destruída e arruinada pela idolatria, servindo ao Deus de pau e ao Deus de pedra. Então vamos para o testemunho que eu vivenciei, acho que em torno de 1 ano atrás. Eu estava lá no salão com o Sérgio trabalhando, né? E era um dia que já estava no final do dia. E eu estava muito cansada, mas muito cansada mesmo. Tipo, querendo parar tudo, porque minhas pernas estavam até queimando de fazer dread, porque dread é puxado. De repente chegou uma amiga minha, né? Uma amiga minha que é católica, era católica, mas ela se batizou nas águas. Inclusive o Sérgio levou ela e se batizou nas águas. E ela chegou com um rapaz alto, bonito, negro, lindo. Se eu não me engano, com alguma inclinação, né, ali pro homossexualismo, se eu não me engano, mas eu creio que sim. E ela falou assim pra mim, ó, eu trouxe o meu amigo aqui pra você orar por ele. Só que quando ela falou isso, eu senti um cansaço muito grande. Por quê? Porque é batalha espiritual, entendeu? Então se você não tem um chamado e você não tem o que fazer, pensa 2 vezes antes de vir aqui comentar seus pensamentos idólatras aí para defender imagem de escultura e querer julgar a minha aparência para defender o seu equívoco. Não vai colar, filho. Por isso que eu tô gravando o vídeo. Aí eu falei assim, orar por quê? Aí eu me senti, sabe quando você se sente tão impotente, tão incapaz, tão cansada? Porque eu não tava no momento ali de consagração, eu tava trabalhando. Falei, tá bom, mas eu tenho que obedecer, como que eu vou negar oração? Se ele crê, se ele veio aqui com essa moça, eu vou ter que orar. Aí, inclusive, esperaram em torno de 1 hora eu terminar meu trabalho para receber a oração.
Aí eu acabei de trabalhar, fechei o salão inteirinho para ninguém atrapalhar a oração. Chamei os dois e o Sérgio na sala do meu esposo. E quando eu cheguei na sala do meu esposo, estava eu, o Sérgio e a minha amiga e o amigo dela. A atmosfera espiritual mudou. E eu ouvi a voz do Senhor e ele disse assim: tira os sapatos. Falou desse jeito. Falei, gente, fiquei até constrangida porque o rapaz não me conhecia. Eu não sei o que ele queria ouvir, mas Deus falou com ele: escuta só, vale a pena você ficar até o final. Aí eu falei, Deus ordena aqui tirar o sapato do nosso pé, vamos tirar. Ficamos descalços e o Espírito Santo falou assim: vocês estão num campo santo espiritual, num ambiente sagrado. Escuta aí. Aí, falei, vamos orar então? Começamos a orar. Começamos a orar ali. Na hora que eu comecei a orar por este rapaz, qual era o pedido dele, gente? Porque, se você não conhece, né, aqui no Vale do Paraíba tem a Aparecida do Norte, onde é o lugar que eles vão lá para fazer pedidos, muitos pedidos, é só pedido, e depois volta para agradecer, né? Sobe até de joelho uma rampa lá e etc, uma coisa que todo brasileiro sabe bem do que eu tô falando. E ele foi lá no salão, debaixo desse pedido que ele tinha feito já. Ó, há tempos, pra padroeira Aparecida. Eu sou católico, não sei o que, eu fiz um pedido, mas nada aconteceu e eu tô desesperado porque eu preciso de uma vaga na Record. Ele queria uma vaga para trabalhar de jornalista na Record. Eu não tô mencionando nomes aqui, então não tô expondo ninguém, entendeu? Agora, aquilo que eu vivencio, eu tenho que compartilhar. Ele queria, porque ele tinha feito faculdade de jornalismo, né? Então ele queria a vaga na Record. E eu me senti impotente, porque para mim era um pedido muito grande. E eu falei, quem sou eu, meu Deus? Amém, vamos orar, que seja feita a vontade do Senhor. Enquanto eu orava, de mãos dadas, numa corrente de oração, eu, Sérgio, ele, a menina, minha amiga, eu tive uma visão. Sabe aqueles filmes de faroeste que tem na porta dos bar do filme, aquela porta que vai e vem, uma porta molinha que o faroeste lá chega e vai entrando e a porta sozinha se abre e fecha? Eu não sei o nome dessa porta. Eu tive uma visão com essa porta nos ares e batia um vento nessa porta, ela abria, se escancarava assim. Aí eu parei a oração e falei assim pro rapaz, ele queria uma oportunidade. Olha como o nosso Deus é poderoso, o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí ele queria apenas uma oportunidade de vaga no jornalismo na Record. Aí eu parei a oração e falei, pera um pouco, aí eu tive uma visão. Só que eu quis surpreender o rapaz com amor, com carinho do Espírito de Deus, para ele conhecer o nosso Deus. E ele falava assim, eu preciso que essa porta se abra. Um rapaz devoto, com muita fé. Aí eu parei a oração e falei assim, moço, nem sabia o nome dele. Falei, moço, tenho algo para te falar, eu tive uma visão com você. As portas não vão se abrir. Aí ele abaixou a cabeça assim, tristinho. Eu deixei ele ficar triste por um momento, para ele saber que Deus é esse que nós servimos. Eu falei assim, as portas vão se escancarar na tua vida. Aí ele começou a chorar. Peguei a minha Bíblia, que era essa daqui, que eu não consigo desapegar. Falei para ele, abre aí uma palavra. Quando ele abriu a Bíblia, saiu no Salmo 51, que fala de arrependimento e confissão. Falei, lê aí. Aí ele começou a ler o Salmo 51 chorando. Falei assim, Deus manda você ficar em santidade na área sexual, porque as portas não vão se abrir na sua vida, elas vão escancarar. Passou mais ou menos, acho que 2 semanas, nem isso. Chegou a notícia para mim, lá no salão. E sabe qual foi a notícia que chegou? A notícia foi a seguinte, as portas não se abriram mesmo, escancararam. Além de eu conseguir um trabalho na Record, como acho que assessor, ou sei lá o que, jornalista do Luiz Bate, que é mogiano, né? O Bate é mogiano, o Bate do Cidade Alerta. Ele falou, além de eu conseguir trabalhar a vaga que eu queria de jornalista com o Luiz Bate, ainda eu fui convidado para trabalhar na prefeitura de Mogi das Cruzes. O salário de um é 8 mil, uma coisa assim, gente. Não, acho que, sei lá, era isso mesmo. O salário de um acho que era 8 mil, do outro 4 mil. Eu sei que no total o salário dava quase 15 mil reais, os dois trabalhos. E tinha como ele conciliar os dois trabalhos. Então, tipo assim, eu fiquei de queixo caído, né? E ainda cheguei a pensar, eu falei, se o senhor tem feito isso, pai, na vida daqueles que vêm aqui no meu salão pedir oração,
né? Na vida do ambiente dos dreads, das tatuagens, que você tá aí, Marga Lopes, julgando, com a sua hipocrisia e idolatria nojenta, imunda e sinistra. Aí eu pensei, quanto mais o Senhor não fará na vida daqueles que te servem e daqueles que te buscam. Porque prosperidade não é isso aqui não é dinheiro não. Prosperidade é isso aqui, que eu tô vivendo aqui agora. Deus me colocou no lugar alto e só eu sei de onde esse Deus me tirou. Deus me tirou de uma casa de 2 cômodos onde eu não dormia à noite, com ratazanas enormes olhando para a cara da minha filha recém-nascida, esperando eu cochilar para subir na cama e comer o bebê. Entendeu? Passei 1 mês sem dormir. E Deus me colocou agora aqui num lugar espaçoso, numa casa ampla, grande, que ainda está em construção, mas no lugar mais alto de Mogi. Resumindo, né? Falei, glória a Deus por isso. Maravilhoso, tremendo testemunho do menino. Deus não abriu mesmo as portas, a visão se cumpriu, as portas escancarou. Aí eu recebi essa notícia desse testemunho através da minha amiga, não foi através dele não. Ele sumiu, fez igual os 10 leprosos, não voltou para agradecer. Aí eu tô lá no salão um dia, para um carro na porta do meu salão, buzina e dá tchauzinho, manda beijinho. Aí era ele, eu falei, oi, tudo bem? Achei que ele ia descer, deu tchau e foi embora. Falei, Deus abençoe, glória a Deus. O importante é que a palavra se cumpriu, porque Deus fala que vai honrar a palavra de quem serve ele. E Deus honrou a palavra que saiu da minha boca e a visão que eu tive com o menino. Aí passou um tempo, ela falou, vou levar o menino aí no salão. Gente, aí foi o menino lá no salão. Tava eu de novo ocupada, tarefada. Parei, deixei minha cliente lá. Fui na salinha da minha filha, fechei a porta, porque eu queria ouvir o testemunho da boca dele. E ele tava todo empolgado. Ele falou, amiga, você não sabe, menina. E começou a contar do testemunho, que as portas se escancarou, que tinha 2 trabalhos, que não sabia nem qual deles escolher, porque era muito vantajoso, né? Aí já é algo pessoal dele, ficou trabalhando lá. Mas sabe o que ele foi fazer no salão? Ele não foi me agradecer e nem agradecer as nossas orações. E muito menos mencionar o nosso Deus. Ele foi lá para falar. Ele falou assim, eu tinha feito um pedido mesmo, há muitos anos na Aparecida do Norte, e eu fui lá para agradecer. Cumpri lá o meu voto na Aparecida, né? Peguei uma boa parte do meu primeiro salário e paguei a faculdade de uma moça, e tô aqui para te contar. E eu fiquei olhando para a cara dele, me sentindo uma idiota. Eu falei, nossa, mas e a oração? E a oração que a gente fez? Por que que a santa não abriu as portas para ele? Por que que ele precisou ir lá no meu trabalho para as portas se escancarar? Onde o meu Deus, o Deus vivo, abriu a porta desse trabalho para ele. Falei, amém, amigo, tô trabalhando. Glória a Deus pelo seu testemunho. Tchau. Aí eu falei pro Sérgio, falei, é de admirar a idolatria, a ingratidão pelo Deus vivo, não por mim. Eu sou o pó da terra, eu não preciso de socorro do homem, não. O meu socorro tá nas 3 da manhã, na madrugada, na oração, joelho no chão. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Inclusive, quando eu fiz um pedido para a imagem, que eles chamam de Mãe de Jesus, que não tem nada a ver, que a Maria, Mãe de Jesus, é uma mulher santa, só que ela também não deixou de ser o pó da terra. Não existe santo, somente o Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus é que nos ouve, que nos conduz. Inclusive, eu fiz um pedido quando eu tinha uns 16 anos. Aí eu fiz um pedido, ajoelhei no quintal, meio-dia, no dia da padroeira, e falei, eu quero um trabalho. No outro dia o trabalho apareceu. Na cidade da idolatria, onde eu nasci. No outro dia o trabalho apareceu. E eu fiquei por muito tempo acreditando que tinha vindo da parte de Deus esse trabalho, mas hoje eu vejo que não. Era um trabalho muito bom, num lugar muito bom, privilegiado, porém, era a escravidão, gente. Era a escravidão ali. A patroa, às vezes, até esquecia de pagar o meu pagamento. Eu ficava 2 meses trabalhando de graça, constrangida, tinha vergonha de falar, porque era uma menina, tinha 16 anos, né? Passando necessidade, uma coisa esquisita. Escravidão de faraó. Essa é a verdade, infelizmente. A verdade é triste, não é bonita nem legal. Por isso que eles ficam indignados. Aí eu falei pro Sérgio, você acredita que o menino veio aqui no nosso salão agradecer a Aparecida, dentro do nosso ambiente de trabalho? Deixa ele. Não amaldiçoei, porque eu não preciso nem perder tempo com isso, nem joguei praga, mas eu fiquei decepcionada com ele, isso eu não vou mentir. Fiquei assim, de queixo caído, com a ingratidão e o desprezo da oração. Era nítido que o Deus vivo tinha abrido essa porta para ele. Senão ele não ia lá no salão precisar das orações. Passou mais ou menos uns 3, 4 meses. O que aconteceu com ele?
ele perdeu os 2 trabalhos, entendeu? Foi mandado embora, abriu mão da Record e ficou só na prefeitura, porque o salário da prefeitura era mais alto, ele era assessor do prefeito na prefeitura. Inclusive, eu até vi ele na prefeitura um dia que eu fui lá, mas ele nem me viu, nem me conheceu. Aí depois ele foi mandado embora da prefeitura quando entrou a pandemia. Saiu com a mão na frente e outra atrás e ficou em desespero e depressão na vida financeira. Então é isso daí que as imagens de escultura têm para te dar. Entendeu? Tribulação. A Bíblia fala aqui, ó. Confundidos e envergonhados sejam todos os que servem a imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele, do meu Deus, o Deus vivo, todos os deuses. Então, aqui no canal Estandarte do Amor, todos os deuses estranhos vão ter que se prostrar. Amém? Senão eu vou expor aqui, que nem eu estou expondo agora a Marga Lopes, que vem aí do abismo com a imagem de escultura na foto de perfil, querer caçar assunto na comunidade. Desculpa ser direta, reta e ter dificuldade na liberdade de expressão, mas Jesus, ele tem pressa e Jesus, ele tá voltando, né? Todo aquele que serve... gente, se eu fosse ficar lendo aqui de imagem de escultura, a Bíblia tá repleta disso, inclusive a Bíblia católica. Inclusive a Bíblia católica. Se Deus me levantou para falar sobre isso, apenas ouça e não julgue. Entendeu? Espera para ver. Eu tô dando um testemunho aqui da idolatria de um menino, no que deu, né? Agora, se você serve o Deus vivo, não. Você vai começar devagarzinho até lá de baixo, mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Não existe ídolo nenhum que tem capacidade de abrir porta de emprego, de te curar. O diabo, ele faz trocadilho. Ele tira da financeira e põe a dificuldade na sua saúde. Aí tira a doença e põe a dificuldade no filho. E por aí vai o espírito de engano. Glória a Deus, eu fico com a palavra de Deus. Inclusive, Jeremias, eu gosto muito do capítulo 10 do livro de Jeremias. Glória a Deus. Eu vou ler aqui para finalizar, porque é difícil, né? O convencimento do pecado. Pode ter... gente, a gente tem muitos pecados, muitos pecados. Tem gente que bebe, fuma, se prostitui. Faz muita coisa errada, mas a idolatria, Deus manda a gente odiar, porque Ele odeia, Ele detesta, eu não sou obrigada a tolerar. Eu fui criada num ambiente sinistro de idolatria, onde a gente era humilhado, entendeu? A gente era humilhado porque a gente frequentava Deus e Amor, uma igreja pequenininha, por esse povo sinistro, nojento, que acha que é dono da verdade, dono da razão. Não estou falando aqui e nem cometendo crime de intolerância religiosa, não. Eu estou falando dos idólatras. Você que idolatra e tem em casa imagem de escultura, faz igual a moça fez. Visita a minha comunidade aqui no canal e quebra essas imagens para você ver o que Deus vai fazer na tua vida. Jeremias fala do contraste entre o Senhor e os ídolos. Então, quando eu tive o câncer, eu tomava um medicamento que chama contraste. O contraste mostra tudo. Então, na vida espiritual não é diferente. Diz assim... Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais do céu. Porque o diabo dá sinal. Porque com eles os gentios se atemorizam. O costume do povo é vaidade. Cortam do bosque uma madeira, obra da mão do artífice com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com prego e martelo o fixam, para que não oscile, para que não caia. Né? Então tá falando da fabricação da imagem. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Se o próprio Deus zomba, quem somos nós, simples mortais? Espantalho em pepinal e não podem falar. Então, Marga Lopes, altera sua foto do perfil aí, coloca sua cara no sol, filha. Entendeu? Tira essa santa aí. Necessitam de quem os leve, porquanto não pode andar. Imagem de escultura. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. O nosso Deus é maravilhoso, filho. Ele criou tudo, todas as coisas. Quem te não temerá a ti, ó Rei das nações? Por isso a ti é devido. Porquanto entre todos os sábios das nações, todo o seu reino, ninguém há semelhante ao Deus vivo. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Depois fala que não pode chamar de louco. A Bíblia chama aqui de louco, os idólatras. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Olha isso aqui, ó.
Todos eles se tornaram estúpidos e loucos. O seu ensino é vão. É vão. Vão. Você sabe o que é uma coisa vão? Que não produz a justiça divina? Só produz engano. E morto como um pedaço de madeira. Ensino vão e morto. Então você serve o Deus morto, Marga Lopes. Mas eles todos... Não, aqui já vou mais para frente. Vou pular aqui uma parte. Mas o Senhor verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo, Rei eterno. O seu furor treme a terra. E as nações não podem suportar a sua indignação. Deus está indignado, viu? Com as nações, por causa da idolatria. Assim lhe direis, os deuses que não fizeram o céu e a terra desaparecerão da terra e de debaixo desse céu. Glória a Deus, então no grupo Boaz, já está desaparecendo toda a idolatria, está desaparecendo as imagens, tudo aquilo que não provém do Senhor. Amém? O Senhor fez o céu e a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu o céu. Então Deus chama a imagem e os idólatras de estúpidos e loucos. Estúpidos e loucos. Será que vocês vão duvidar de mim? Abra sua Bíblia aí em Jeremias, se é que você tem Bíblia, né, Marga Lopes? Capítulo 10, versículo 8. Mas eles se tornarão. Então, se você vem aqui me afrontar, porque eu tô pregando a verdade, a Bíblia tá falando aqui, ó, que você vai se tornar estúpido e louco, ó, cabeça fraca, gente pirada, gente doida, sem noção, não conhece a Deus, só fala asneira e não produz a justiça divina e quer viver na sombra da idolatria com o marido no adultério, na prostituição e no alcoolismo também. Porque o pecado traz isso, né? Enquanto Deus, o Deus vivo, vai libertando da idolatria, da prostituição, do alcoolismo e do pecado, o Deus morto vai levando o seu esposo cada vez mais para distante da presença do Senhor. Versículo 14, para finalizar. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é aquele que fabrica a imagem. Igual Demétrio, né? Que suscitou grande contenda porque não ia ter mais, dinheiro. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois a sua imagem são mentira, e nelas não há fôlego de vida. Vaidade são obra ridícula. Olha o que a Bíblia fala, obra ridícula. Quem sou eu para respeitar? Imagem eu não sou obrigada a tolerar. Principalmente dentro do grupo Boaz, que é lugar de santidade, onde já foi falado sobre isso. Então, se você está no grupo e tem uma imagem dentro da tua casa, Deus vai cobrar de você. Amém? Não é de mim não, porque a minha parte eu tô fazendo aqui agora nesse vídeo. Vaidade são obra ridícula. Por isso que a gente ri, né, nos comentários, filho. Não tem como não rir, não. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó. Então, não venha comparar o Deus vivo com a sua santa, com seu santo, não. Que nem esse rapaz tentou fazer e a porta se escancarou para ele. Mas a porta que Deus abriu, ele mesmo fechou na vida do rapaz, entendeu? Porque de Deus ninguém vai zombar e nem brincar. E ele não vai dividir a glória dele com imagem de escultura, não. Porque ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Glória a Deus. Então, nós somos a herança do nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da Sulamita, o Deus de Salomão, o Deus de Débora, o Deus de Baraque, o Deus de todos os heróis da fé. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Beijos! Até o próximo vídeo.